E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar vendo se a televisão aqui atrás, a televisão QLED Q70A da Samsung é ou não é uma boa televisão para jogos de videogames, com os principais pontos positivos e negativos. E lembrando que em breve aqui no canal também vai ter uma comparação dessa televisão contra a OLED C1 da LG. Então se vocês são novos aí no canal, não se esqueçam de se inscrever para não estar perdendo esse próximo vídeo. E inclusive nesse vídeo aqui a gente já vai dar meio que uma palhinha para vocês de como é que tá ficando essa futura comparação que em breve vocês vão ver aqui no canal. E também se vocês são novos, aqui embaixo, como sempre, vai estar o link do nosso grupo do WhatsApp, Telegram, grupo oficial do canal. Sempre que aparece uma boa promoção de uma televisão e de outros produtos, a gente sempre avisa lá, é de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo, então esperamos vocês lá. Um grande diferencial que as televisões da Samsung trouxeram para esse ano de 2021 é um modo game diferente das versões das televisões do ano passado, então vou mostrar rapidamente aqui para vocês esse novo modo game com algumas funções interessantes que essa televisão traz para a gente. Se a gente segurar o botão aqui do controle remoto, já vai abrir aqui na parte de baixo o menu do novo modo game da televisão. Eu vou explicar aqui rapidamente cada uma dessas coisinhas que está aqui aparecendo na tela. Aqui na primeira opção a gente tem aqui o atraso de entrada, que basicamente é o input lag. Lembrando que o input lag é aquilo lá. Clico no controle remoto do controle para o personagem fazer um comando, quanto tempo de fato demora para o meu personagem responder a esse comando que eu fiz no controle. No caso aqui a televisão está respondendo aqui, falando para mim que o input lag está no máximo possível. Quando a televisão fala máximo possível, quer dizer que está no melhor possível, ou seja, ela está me respondendo o mais rápido que ela consegue. Eu acho que essa função é legal porque, por exemplo, se eu mexer na configuração da televisão e acabar ativando alguma coisa que prejudique o input lag, aqui vai acabar mudando de máximo, que no caso é o melhor possível, para alguma outra palavra, por exemplo. Então eu achei essa uma coisa legal que eles colocaram aqui na televisão. Próxima coisa é a contagem de FPS, ou seja, quantos quadros por segundo o jogo está rodando. Esse aqui é um jogo que roda 60 quadros por segundo, por isso que está 60 quadros por segundo. Se fosse um jogo que rodasse a 120, aqui mudaria para 120. Vamos lembrar que essa é uma televisão que tem uma taxa de atualização de 120 Hz nativamente, então ela consegue sim rodar jogos a 120 quadros por segundo. Só por curiosidade, pelo menos jogando no PlayStation 5, esse contador de FPS não é ao vivo, então ele não fica variando, tá em 60 agora, 59, mudou para 58. Ele sempre fica travado em 60 ou 120, pelo menos jogando no PlayStation 5 foi assim. A próxima coisa aqui é o HDR, que no caso está ativado, então se o jogo tem HDR, a televisão vai automaticamente ativar. Aqui a gente tem a tecnologia de VRR, que é uma tecnologia que essa televisão tem, que é uma tecnologia para fazer com que a imagem do jogo fique passando de forma mais fluida na tela, sem nenhum tipo de problema ou defeito. No caso aqui ela está como desativada, porque no momento em que eu gravo esse vídeo, o Play 5 ainda não foi atualizado para usufruir dessa funcionalidade que é o VRR, mas possivelmente em breve o PlayStation 5 também vai ser compatível com isso. E por último aqui a gente tem a saída de som, que está falando aqui que está no alto-falante da televisão. Aqui nesse outro lado a gente tem algumas coisinhas diferentes, porque aqui são só informações visuais, aqui de fato a gente consegue mexer. Então vamos ver aqui o que cada uma dessas coisinhas faz. Essa primeira opção aqui é mais para os jogadores de computador, porque é uma função bem legal que essa televisão tem, que ela consegue expandir a área de visão se você estiver jogando num jogo de computador, num jogo que seja compatível com isso. No caso, essa imagem que a gente está vendo aqui é uma imagem que está em 16:9, só que a gente pode expandir isso para 21:9 ou 32:9, e é algo especialmente importante aí para jogos multiplayer, porque a gente consegue expandir o campo de visão, e com certeza se você for usar essa televisão aqui como monitor para jogar jogos de computador, essa é uma coisa bem legal, uma novidade que eu achei bem interessante eles terem acrescentado aqui na televisão. A próxima funcionalidade, que é a posição de tela, é meio que feito para funcionar junto com essa outra funcionalidade que eu acabei de explicar, porque se tu ativa essa funcionalidade para aumentar o campo de visão, a televisão automaticamente vai ficar com uma barra preta em cima e outra barra preta embaixo. Então essa segunda opção aqui de posição de tela basicamente faz com que tu consiga jogar a imagem toda para cima ou a imagem toda para baixo, caso você queira. A próxima coisa aqui, vamos ver aqui, é configuração de modo jogo. A gente pode clicar e a gente entra em uma outra parte do modo jogo. Eu acho que a coisa mais interessante de mostrar para vocês aqui seria o equalizador de preto dinâmico, que basicamente serve para jogos mais escuros. Então se tu está jogando um jogo muito escuro, por exemplo, tu pode aumentar aqui, para melhorar um pouco a sua visualização em um cenário muito escuro, por exemplo. A gente clica em voltar aqui, vamos voltar. Vamos voltar para o modo game para mostrar a última coisa que tinha, que é solução de problemas, que a gente clica aqui
e meio que algumas dicas que a televisão dá para você entender basicamente tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Última coisa legal de mencionar antes de ir aqui para minha opinião pessoal do que eu achei da televisão é que essa é uma televisão que tem uma porta HDMI 2.1, ou seja, você consegue aí rodar jogos a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo nessa televisão, então também é outra característica interessante para mencionar aqui. Mas vamos aqui agora para de fato o que eu achei dessa televisão para jogos de videogame com pontos positivos e negativos, e como eu já falei em outros vídeos, todos esses recursos, funcionalidades, modo game que a televisão traz pra gente é super legal, mas para mim existem duas coisas que são principais quando a gente fala de uma televisão para jogar jogos de videogame. Uma delas é o input lag, né? Uma delas é o input lag e a outra é a qualidade de imagem. E em relação ao input lag, eu até mostrei que a televisão tem aquela função para falar se o input lag está no melhor possível ou não, e nesse sentido eu não tenho nada para reclamar, tá? Essa televisão tem um input lag muito bom, tá entre as melhores do mercado, então nesse sentido não tem que se preocupar muito. Vamos agora aqui então para a qualidade de imagem dessa televisão. Ela me convenceu? Não me convenceu? É boa? Não é? Isso é o que a gente vai ver agora. Em relação à qualidade da imagem, eu acho que o grande ponto positivo dessa televisão, e de fato a televisão faz isso de forma muitíssimo boa, é que ela ao mesmo tempo consegue ter muito brilho, e ao mesmo tempo que ela tem muito brilho, ela consegue manter uma ótima qualidade de imagem e de contraste, mesmo com o brilho da televisão no máximo. Só para vocês terem uma ideia e servir como base para comparação, se eu pegar uma televisão NanoCell ou mesmo uma televisão OLED e colocar a OLED ou a NanoCell com o brilho no máximo, tanto a NanoCell quanto a OLED não ficam com uma qualidade legal. Já a televisão QLED aqui atrás, eu posso meter o brilho no máximo e mesmo assim a qualidade visual da televisão ainda continua muito bonita. Só para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando, a gente vai colocar uma imagem agora para vocês terem uma ideia disso. Em cima vai ser a Q70A com o brilho no máximo e embaixo vai ser a OLED C1 da LG, também com o brilho no máximo, e vocês podem perceber nessa imagem que a televisão de cima, que é a televisão QLED, tem uma imagem muitíssimo melhor, é mais brilhante, tem um melhor contraste e além disso as cores também são melhor, então vocês podem ver aí essa imagem que eu achei bem interessante. Entretanto, eu acho que vale a pena mencionar aqui que no caso a televisão OLED de baixo estava com o brilho no máximo e ela não é uma televisão feita para se jogar com o brilho no máximo. Entretanto, eu quis mostrar essa imagem para vocês, mais para servir de comparação, como a QLED aqui realmente faz um trabalho bem legal, mesmo com o brilho no máximo. E lembrando que em breve vai ter a comparação com a OLED C1, tá? Então não julguem a comparação baseado só nessa foto que eu mostrei para vocês. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, porque em breve também a gente vai colocar esse vídeo comparativo completo para vocês. Se fosse para fazer um resumo bem direto em relação à qualidade de imagem, abordando coisas como brilho, cor e contraste, eu diria que essa televisão sim consegue atingir um resultado muito bom. Vou mostrar outras imagens para vocês agora. Agora uma comparação que a gente fez um tempo atrás no canal dessa televisão com uma televisão de entrada da Samsung, que é a televisão AU8000. A gente tem um vídeo completo só com esse comparativo, mas eu queria mostrar algumas dessas imagens para vocês, para mostrar como de fato a televisão Q70A da Samsung, que é a televisão que está aqui atrás, realmente tem uma qualidade legal e realmente consegue se destacar sim, comparando com uma televisão de entrada, por exemplo, como vocês viram aí no vídeo. Como vocês viram até agora, eu só estou aqui elogiando a qualidade de imagem da televisão, porque realmente quando a gente junta contraste, brilho e cor da televisão, ela faz um trabalho muito bom, especialmente em jogos mais coloridos, mas vamos ver agora um pouquinho como é que essa televisão se sai também em jogos mais escuros. Como vocês estão vendo aí nas imagens, mesmo em jogos mais escuros, a televisão continua assim fazendo um bom trabalho, entregando boas cores e também um bom contraste. Obviamente que em jogos mais escuros, como a televisão tem um pouco de brilho a mais, vamos colocar assim, tu pode perceber se tiver um olhar mais atento que o contraste talvez não seja tão bom comparado a uma televisão OLED, mas como vocês estão vendo aí nos vídeos em jogos mais escuros, a televisão ainda continua fazendo um trabalho muito bom e no caso desse modelo aqui, ele não tem nenhum tipo de vazamento de luz que fica visível na tela, mesmo em jogos mais escuros, e eu considero isso um ponto extremamente positivo aqui para a televisão. Se a gente exagerar um pouquinho mais nesses jogos mais escuros, ou seja, colocar jogos ainda mais escuros do que esses que vocês viram agora, como por exemplo um jogo de terror, a gente consegue perceber, por exemplo, que o preto da televisão, apesar de fazer um trabalho bem uniforme, ele não é um preto realmente profundo, até porque a televisão não tem nenhum tipo de tecnologia
para alcançar esse preto profundo. Entretanto, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando aqui, já vou mostrar outra imagem para vocês, comparando a televisão OLED embaixo com a televisão QLED em cima, onde é possível perceber ali nas duas laterais que enquanto a televisão OLED tem um nível de preto perfeito, a televisão QLED tem um nível de preto que puxa um pouquinho para um cinza, como vocês estão percebendo aí, mas de forma geral, levando em consideração a televisão Q70 em si e o fato dela não ter nenhum tipo de tecnologia de escurecimento local, por exemplo, eu acho sim que ela faz um trabalho competente, apesar de que, como vocês viram na foto, em termos de nível de preto absoluto, obviamente ela fica abaixo de uma televisão OLED, lembrando que no vídeo comparativo vai ter bem mais imagens para tudo isso ficar bem mais claro. Ainda em questões referentes a vazamentos de luz, eu acho que existem dois pontos importantes de ressaltar em relação a essa televisão. O primeiro ponto é o seguinte, pessoal, coisas como vazamento de luz, infelizmente pode variar de televisão para televisão. Então se tu comprar uma Q70, por exemplo, pode ser que ela tenha um resultado igual ao nosso, pode ser que seja ainda melhor, ou pode ser que não. Infelizmente existe essa variação, não só no caso das televisões QLED, mas basicamente em todos os modelos de televisão, esse tipo de variação pode acontecer e para fugir disso 100% não tem muito jeito, teria que ir para uma televisão OLED, por exemplo. No caso do nosso modelo em específico, como a gente falou aqui, ela felizmente tem um nível de preto bem uniforme pela tela inteira. Se tu for uma pessoa extremamente exigente, colocar uma imagem toda preta, tu até vai perceber, por exemplo, que no canto direito aqui inferior, ela é um pouquinho mais acesa, mas é tão sutil que durante uma gameplay, pelo menos, isso não é algo que deva te impactar, por exemplo. Então, eu acho que é importante esse detalhe. Pode variar de modelo para modelo. Eu até acho importante ressaltar isso, porque se tu comprar uma televisão, seja essa ou seja de qualquer outro modelo, e tiver um pouquinho de vazamento de luz, não precisa se desesperar, porque infelizmente é normal. Obviamente que se tiver muito vazamento de luz pela tela inteira, obviamente que você deve reclamar, mas a luz apagou, então a gente vai acender e já volta aqui. O segundo ponto que eu queria mencionar em relação ao vazamento de luz é o seguinte: apesar dessa televisão aqui conseguir fazer um trabalho bem competente em relação à uniformidade geral de preto, eu ainda acho que ela poderia ser um pouquinho mais ousada. Por exemplo, lá em casa eu tenho uma televisão Q70R da Samsung de 2019 e no caso a televisão que eu tenho de 2 anos atrás é uma televisão que tem um recurso de escurecimento local para ajudar o preto a ficar mais preto, digamos assim. E apesar do fato dessa minha televisão de 2 anos atrás, o recurso de escurecimento local não funcionar tão bem assim para jogos de videogame, devo confessar que às vezes até mais atrapalha do que ajuda. Entretanto, se no ano seguinte a Samsung tivesse aprimorado essa tecnologia e hoje, nesse novo ano, tivesse aprimorado ainda mais, possivelmente hoje a gente teria uma televisão que é ainda melhor do que essa que já está aqui. Então eu só acho uma pena que em vez da Samsung ter aprimorado algo, eles tenham simplesmente decidido tirar da televisão, porque se eles tivessem colocado seria ainda melhor, né? Se eles tivessem aprimorado a tecnologia, obviamente. Mas enfim, não que essa televisão seja ruim, como eu acabei de falar, a uniformidade de preto dela é boa, só que é só um comentário mesmo que eu queria fazer aqui. Aproveitando que eu acabei de falar uma coisa que eu acho que a televisão poderia ter aprimorado, digamos assim, queria agora fazer um outro comentário que talvez seja o maior ponto negativo dessa televisão, no meu modo de ver pelo menos, que é o ângulo de visão da televisão. Se tu se desloca para o lado, a televisão muito rapidamente vai perdendo qualidade de imagem. No vídeo comparação que a gente vai fazer com a OLED C1, isso vai ficar muito mais visível, mas acreditem, se você comprar uma televisão como essa daqui, o ideal de fato para você ter a melhor qualidade de imagem possível é que você fique bem retinho para a televisão, inclusive na mesma altura dela, porque se tu se deslocar muito para o lado, o contraste já vai se perder um pouco, sabe? Não que você não consiga jogar de lado, sim, você consegue jogar tranquilamente, mas se você é uma pessoa que quer o máximo qualidade de imagem possível, é muito recomendado que no caso dessa televisão, de fato você jogue bem de frente para ela. Outra coisa que eu acho que essa televisão poderia ser melhor é o fato que ela tem apenas uma porta HDMI 2.1 e eu sei que isso é o suficiente para a grande maioria das pessoas. Entretanto, como a concorrência está colocando aí, por exemplo, 4 portas HDMI 2.1, eu gostaria muito que essa televisão tivesse pelo menos 2 portas HDMI 2.1, afinal de contas a concorrência já está colocando 4, eu acho que a Samsung colocar apenas uma é pouco até demais, sabe? Vai que tu tem, por exemplo, aí
2 consoles ou dois aparelhos que queira já conectar no portas HDMI 2.1. No caso dessa televisão não dá para fazer, tu vai ter que ficar ali atrás tirando e colocando, o que é algo meio chato, então eu acho que é outra coisa que poderia ser um pouco melhor aqui nessa televisão. Outra coisa que eu queria mencionar, só que aqui não é uma crítica, é mais uma dica para vocês mesmo. Se vocês forem usar uma televisão como essa daqui em um quarto que é 100% escuro, não recomendo ficar muito próximo da televisão e também não recomendo ficar com o brilho dela no máximo, tá? Porque se tu jogar aí por muito tempo com o brilho no máximo, como a televisão tem mais brilho do que a média de outras televisões, é provável que o seu olho fique cansado, avermelhado. Então é só uma dica que eu tô dando porque já aconteceu aí comigo, então fica aí a dica. Vamos aqui então para o resumo final dessa televisão, pessoal. Gostei, não gostei, vale ou não vale a pena comprar? Eu acho que, como ficou claro aqui no vídeo, espero eu gostei sim da televisão. Eu acho que de forma geral é uma boa televisão sim para jogos de videogame. Eu acho que as únicas coisas que você tem que ficar atento são nas partes mais críticas que eu falei aqui. Se alguma daquelas coisas, por exemplo, for te incomodar muito, daí você pensa duas vezes se vale a pena ou não comprar essa televisão, como por exemplo ali o ângulo de visão que não é tão bom. Entretanto, se as críticas que eu mencionei aqui não te incomodarem tanto, eu acho que sim, essa televisão é uma boa televisão e aparecendo um bom preço, eu acho que é o tipo de televisão que eu compraria para mim, se aparecer um bom preço, obviamente. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição, se aparecer um bom preço, a gente sempre avisa lá no grupo do WhatsApp, Telegram, o link vai estar aqui embaixo para você entrar, lembrando que é de graça, esperamos vocês lá. Então, de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado do vídeo e lembrando que em breve também vai ter a comparação dela com a OLED C1, espero vocês no próximo vídeo. Qualquer crítica, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo. Se você tem essa televisão, quiser compartilhar a experiência aqui no campo de comentários, fica à vontade. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!